Nós vamos começar com você, por favor, dizendo seu nome, sua idade e no The Rebels eu tocava isso assim. Eu sou Evandro Lima Rolim, de Mariana, atualmente 65 anos, sou de 1952, ano do Dragão. E comecei na banda The Rebels tocando contrabaixo, depois fizemos modificações, eu passei a tocar guitarra e fui na guitarra até o final da banda. Evandro, como é que, mesmo antes do The Rebels, que tipo de contato você tinha com a música? Meu contato com a música foi muito cedo. Na verdade, eu sou terceiro de 3 irmãos homens, a família toda somos 8, mas eu sou o terceiro. E meus irmãos mais velhos começaram lá na juventude a pensar em montar uma banda. E fizeram, montaram uma banda. E eu era muito curioso e canhoto, tinha dificuldade de aprender violão, e ficava vendo eles tocarem violão né, e doido para aprender. Um dia eu virei o violão contrário e aí consegui começar a aprender. E eles montaram a banda. Começaram a banda e um belo dia viraram para mim e falaram assim: você vai ser o contrabaixista? Eu falei assim: eu não sei tocar nem violão, vou tocar contrabaixo? Não, você vai tocar contrabaixo. E aí comecei, sem saber tocar violão, aprendi a tocar contrabaixo, um instrumento maravilhoso. E depois, como eu já disse, né, mudei para guitarra. Mas foi uma coisa assim, eu fui carregado por eles que tiveram a iniciativa e eu depois cheguei convocado por eles e foi essa a história. Bom, isso é meados dos anos 60, né? Já início da segunda metade dos anos 60. Você estava aí com seus 14, 15 anos. Você escutava rádio? Na juventude, os jovens de hoje talvez não saibam o que é isso, mas a gente dormia 3 irmãos no mesmo quarto. E o meu irmão mais velho, Aloísio, ele não dormia, não, ou melhor, ele não desligava o rádio para dormir. O rádio funcionava a noite inteira e tinha um programa no rádio que era a Mundial, né? A Rádio Mundial. E tocava todas as músicas que estavam no hit. E aquilo ali a gente era, vamos dizer assim, inundado de música o dia inteiro. E, de novo, por causa do Aloysio. Né? O Aloysio era esse aficionado com música, não desligava o rádio e a música ia entrando naturalmente. A gente acabava conhecendo as músicas todas e foi a época de Beatles, né, e outras bandas maravilhosas. E também tinha Elton John já na época e tal. A gente cresceu escutando isso aí em casa e essa que foi dizer assim, o gosto pela música foi isso aí. Bom, na banda, então, você iniciou tocando contrabaixo. E como é que se deu, como é que é completa a história da sua passagem do contrabaixo para a guitarra base? Um momento eu deixei a banda. Eu passei no concurso da Escola Técnica de Ouro Preto e não tinha a menor chance de continuar na banda. E por uma questão mesmo, houve um somatório, aquele negócio da idade, sei lá, 15 anos de idade, 16, eu não sei exatamente quantos anos na época. Eu não me identifiquei muito com a escola técnica, não gostei, e o fato de ter deixado a banda também, acabou que eu cheguei para meu pai e falei: olha, pai, não vou ficar na escola técnica, está muito sofrimento, morar em Mariana, pegar aquele ônibus de manhã, às vezes perco a primeira aula, enfim. Não vou e vou estudar no científico. E fui estudar no Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, fazendo o científico. E aí me liberei o tempo novamente. Quando eu voltei, aí o Aloysio me falou assim: então vamos voltar para a banda, porque eu quero comprar um teclado, eu vou mudar para o teclado e você assume a minha guitarra. Porque nesse momento, quando eu deixei a banda, aí já veio o Marcelo Moraes para o meu lugar no contrabaixo. Eu deixei o contrabaixo. E quando eu voltei,
Aí eu fiquei no lugar do Aloysio, que era a guitarra base, eu fui para o lugar dele e ele assumiu o teclado. Essa que foi a mudança. Mas não foi tão simples assim, né? A sua volta, inicialmente, teria sido cogitada para o próprio contrabaixo, mas o Marcelo Moraes não quis deixar o instrumento. É, verdade. Houve uma forçação de barra. Entrou seu Lauro no meio. Não, se meu filho não continuar no contrabaixo, eu tomo a guitarra do Zé Afonso. Aí foi aquela história, né? Bom, então a banda acaba aqui agora, ou eu assumo a guitarra. Eu falei, não vamos acabar com a banda, então eu assumo a guitarra, tá bom também. E nessa época, então, qual que era a formação da banda, os integrantes da banda, quando você voltou? Aí ficamos Zé Afonso na guitarra solo, eu na guitarra base, Aloysio, meu irmão, no teclado, Marcelo na bateria e Marcelo Moraes no contrabaixo. Ficamos 5 naquele momento. Nessa época o Jairo não fazia parte da banda, ou ele se fez depois? Falar sobre o Jairo é interessante. Eu não tenho na memória o momento exato que o Jairo entrou na banda, mas eu já estava na banda, ou seja, estava porque eu estive desde os primeiros momentos. Eu não tenho esse momento do Jairo, mas me parece que não sei precisar o momento que o Jairo entrou na banda, não sei. Não sei, isso vai ser com ele. Mas você se lembra da presença do Jairo, das músicas que ele cantava? O Jairo foi o nosso crooner há muito tempo, e ele, uma passagem marcante na banda, porque uma voz maravilhosa, e ele gostava muito das músicas italianas, e naquele momento as músicas italianas faziam muito sucesso, né? E ele cantava assim de forma maravilhosa, vamos dizer assim, sem querer dizer que era bom demais, dizendo, era bom demais. Ele cantava maravilhosamente bem e era o crooner da banda e tocava pandeiro também. Foi um momento muito bom, o Jairo. Pena que ele também deixou precocemente, né? Também não vou saber precisar que ano que ele deixou a banda. Que a banda teve um crescente de componentes, chegamos a ter 7 componentes na banda, depois ela foi diminuindo e no final nós, quando terminamos a banda, éramos somente 4. O Jairo foi esse sexto, eu acho que quinto ou sexto componente, depois nós tivemos um sopro também na banda. Mas a presença do Jairo, curta não, alguns anos, mas muito importante, marcou um momento da banda. E, inclusive, quando o Jairo estava, praticamente todas as músicas que tinham vocal eram com ele. Você e o Marcelo, seu irmão, muito pouco. O Jairo era o crooner da banda. Ele cantava quase todas as músicas. E naquele momento, o Marcelo, meu irmão, 2 Marcelos, né? Marcelo, meu irmão, ele começou a cantar algumas músicas, eram algumas músicas mais rock e tal, e ele começou a assumir algumas músicas e ele passou a ser quase que diria o substituto do Jairo. Quando o Jairo deixou, ele passou a ser o crooner da banda. Então, Marcelo, eu e Marcelo Moraes fazíamos somente algumas complementações, cantávamos juntos, eventualmente uma música solo, cada um de nós, mas assim, o Jairo era o grande crooner da banda e Marcelo na bateria era o segundo crooner e depois passou a ser o primeiro crooner. Você mencionou, Evandro, a questão do sopro, o Strauss Walter. Como é que foi a contribuição do Strauss para a banda no curto período em que ele esteve lá? O sopro foi... nós tínhamos tido no início, bem no início da banda, um sax.
era o Roquinho. E depois a família dele mudou de Mariana, foram embora, e aí veio o Strauss. O Strauss de uma família de músicos, né? Então, uma formação musical muito forte. Tocava na banda de Mariana, mas assim, com um conhecimento e uma técnica refinada. Então ele foi muito importante, fazia todos aqueles solos e acompanhamento das músicas. Pena também, né? Durou pouco, foi embora, mudou-se para o Rio, mas foi sempre momentos assim marcantes. Esse momento do sopro com o Strauss era muito bom. Nessa época, então, com 6 ou 7, mais ainda com a presença do Aloysio Rolim, como é que era a organização da banda em termos de quem escolhia repertório, quem determinava quais eram as músicas novas que iriam ser incorporadas, como é que era? Era colegiado, como é que funcionava isso? Vamos falar de repertório, né? Como é que isso era formado? Não me lembro de existir nenhum combinado que dissesse assim, olha, cada um que chegava com um disco, escutei essa música aqui, vê se todo mundo gosta. Aí escutava a música, vamos pegar essa música aí. A gente escutava aquilo, nossa, não dava para contar o número de vezes. E aprendia, porque nosso aprendizado foi todo de ouvido, né? A gente ouvia, e aí ia tirando os acordes, e não, existiam as revistinhas com cifras na época, mas não tanto. Então era mais o ouvido mesmo. E era assim, cada um que chegava com um disco falava, olha, eu escutei essa música, gostei, vamos pegar? Então era uma coisa que meu irmão Marcelo trazia Creedence, o Marcelo Moraes trazia outras músicas, e era sempre assim, quem trazia era quem que ia cantar. Mais ou menos assim, não existia também eu estou falando depois do Jairo, né? Porque na verdade, quando o Jairo estava na banda e o nosso repertório foi assim massivamente música italiana, ele trazia as músicas todas, ele trazia, se comprometia em aprender e tal, e a gente quase que se descomprometia dessa questão de escolha de música. Depois que ele deixou a banda, aí cada um de nós é que chegava e falava assim, tu querendo cantar essa aqui do Beatles aqui, vamos treinar, vamos? E não existia nenhuma hierarquia, nem nenhum, vamos chamar de planejamento, não. A gente ia pegando ao sabor do que estava fazendo sucesso, vamos aprender essa aqui também, então vamos, a gente ia levando. E nessa ocasião, como é que era assim, para pegar essa música? Vocês começavam juntos ou cada um ia tentando pegar a sua parte? Inclusive, um comentário adicional, talvez você pudesse colocar, Evandro, é o seguinte, como vocês aprenderam a tocar, e praticamente todos, né, ou todos de ouvido, como é que era para definir, por exemplo, o que era guitarra solo, o que era guitarra base, já que o contrabaixo é muito bem definido, né? Como é que cada um ia para o seu canto e pegava, ou vocês começavam já do zero a ensaiar juntos? Sobre como construir a música, né? Isso aí é uma coisa interessante, e eu percebo, sem falsa modéstia, né? Querer ser exibido nem nada, mas é o seguinte, eu desenvolvi, naquele momento, eu me lembro, que chegava até a me chatear o fato de eu escutar uma música e eu não conseguia escutar a música toda, porque cada hora eu escutava um instrumento e eu escutava o instrumento todo, tudo que o instrumento fazia eu escutava. Eu focava num instrumento, eu só escutava aquele instrumento. Se eu focasse na bateria, eu sabia todo o andamento que o baterista tinha dado. Se focasse no contrabaixo, eu escutava o contrabaixo, todas as notas. O solo, a mesma coisa. Então, eu tive essa, sei lá, chamar de dom, não sei, mas essa facilidade. Então, eu ajudava muito meus companheiros na hora de tirar uma música ou outra, eles iam fazendo, cada um fazendo a sua parte, e eu acabava entrando de enxerido e, conserta aqui, conserta, é assim, dá essa nota.
Porque eu percebia, não que eu quisesse me impor por nada, não, mas eu tinha a consciência do que... E a gente gostava muito, a gente não criava, não harmonias, mas arranjos. A gente não fazia arranjo diferente do original. Era quase um papel carbono mesmo. A gente procurava fazer exatamente conforme o original. E nesse fato de fazer exatamente conforme o original, me veio essa facilidade de eu estar escutando tudo, sabia que cada um devia fazer, e era todo mundo junto, não era cada um preparando o seu instrumento, não. Era todo mundo junto, ó, acerta aqui, o outro, acerta aqui, vamos lá, vamos fazer de novo. E quando a gente põe a música pronta para tocar, a gente já tinha tocado ela muito, muito. Você não está no roteiro, não. Mas já que você me deu a chance, você, para um leigo, você saberia, assim, de uma forma simples, mostrar aí no violão um trechinho de uma música qualquer em que você pudesse demonstrar a diferença entre o que você tocava e o que o Zé Afonso tocava, já que você conseguia separar isso? Apesar de, vamos dizer, dos instrumentos, né? Eu escutava todos os instrumentos, nunca toquei bateria. Eu sento numa bateria, tento fazer o ritmo, não sei. Contrabaixo não, contrabaixo eu toquei, gostei muito do instrumento, é um instrumento que eu amo. E na guitarra, eu nunca, apesar de escutar o solo, eu nunca fui solista. Eu nunca solei. Então não sei fazer solo. Eu sei fazer harmonia. E fiz um solo, que era o solo de Time, do Pink Floyd. Porque era um solo assim que arrebatava, e eu falei, eu pedi licença para o Zé Afonso, eu falei assim, Zé Afonso, deixa eu pegar esse solo. Mas eu sentia uma dificuldade tremenda de executar um solo. Eu não era solista, não era um instrumentista para fazer um solo na guitarra. Nunca tive essa habilidade. Então eu ficava nas harmonias, acompanhando, que era o que eu sabia fazer, mas sabia se o solista estava levando bem, e assim, dava o meu pitaco, mas nunca fui solista. Bom, nós vamos voltar nisso lá no final. Mas assim, fala um pouquinho aí das primeiras apresentações de vocês, quais as lembranças que você tem dessas participações, bailes, festas, alguma coisa assim, se possível, datando. Falar das primeiras apresentações, eu não sou a pessoa mais indicada, porque a minha memória, ela falha, mas assim, algumas coisas que marcam, né? No começo da banda, nós fizemos uma apresentação no Jardim de Infância, lá no Santo Estevão, e ali estava o Roquinho presente, a Loísio na guitarra, eu no contrabaixo, o Zé Afonso, o Marcelo. Depois tocávamos muito aqui em Mariana, né, principalmente no Guarani. Nós tínhamos, o Marianense tinha uma bronca lá com a gente, não nos chamava, até que o Paulo Aníbal Walter assumiu a presidência. Quando ele assumiu a presidência, nós passamos a ser assim, da casa. Então ia ter um baile, não, eu quero baile com The Rebels, e enchia. A turma gostava, a turma toda de Mariana sempre nos prestigiou muito, sempre foi uma relação muito gostosa assim com nossos amigos e a juventude de Mariana, né, que sempre nos apoiou. Então os nossos bailes no Marianense enchiam, e antes a gente também não entendia por quê, mas existia lá, na diretoria antiga existia bronca lá, que não queria The Rebels, vai saber por quê, inveja, sei lá de quê, mas enfim. Tocávamos muito no Guarani, e depois, como eu disse, no Marianense, passamos a tocar muito, e tocávamos em Passagem Mariana, já apresentamos no Cine de Passagem, Ouro Preto, tocamos algumas vezes no Centro Acadêmico de Ouro Preto, no Baile do 12, na parte, eram sempre duas bandas. Em alguns anos nos contrataram para a gente fazer a parte do baile de baixo, né? Tinha um baile de cima e um baile de baixo. A gente tocou algumas vezes no Centro Acadêmico, tocávamos muito no Aluminas,
Ponte Nova era, nossa, íamos demais a Ponte Nova, principalmente no Palmeirense, algumas vezes no Portinovense, muitas vezes no 1º de Maio, e rodamos essa zona da mata toda aí, Viçosa, Teixeiras, Raul Soares, São Pedro dos Ferros, Rio Casca, Itabirito algumas vezes, não tocamos muito em Itabirito não. Barão de Cocais, Santa Bárbara, nossa, Santa Bárbara fomos muito. E na época em que você, lá do início, né, ainda antes do Jairo, praticamente só músicas instrumentais, né? Milionário é a primeira que todo mundo tocava, todas as bandas de Mariana tocavam, né? Era quase que o cartão chefe. Que mais? Você lembra de mais alguma coisa que vocês tocavam ainda antes do Jairo, a época que vocês ainda não tinham vocal? Quando a banda começou, ela foi uma banda muito instrumental. O Zé Afonso no solo, né? A nossa abertura, era um Milionário que era na abertura, acho que a gente fazia a abertura das apresentações com o Milionário. E tocava aquelas músicas dos Incríveis. A gente pegava o disco dos Incríveis e tocava as músicas todas. E sempre o Zé Afonso solando, né? Eram solos de guitarra. E era um repertório muito grande, e aí começou aos poucos. Não, quando o Jairo chegou, aí fomos colocando. E aí a gente intercalava solos, músicas cantadas e tal, e depois a banda passou a ser basicamente só vocal. Né? Não existia mais música instrumental, não fizemos mais nenhuma música instrumental. E, assim, você falou aí das viagens, das diversas viagens, assim. Você tem, assim, em termos de viagens, vamos deixar da Bahia de fora por enquanto, em termos de viagens, assim, algum um caso de um atraso, um baile que tenha sido interrompido por falta de luz, por uma briga, alguma coisa interessante, curiosa ao longo da viagem, todo mundo viajando espremido numa Kombi, ou seja lá em que for, algum caso assim que você consegue achar que foi pitoresco? Nós tivemos casos realmente homéricos. Uma vez nós fomos fazer um baile de formatura em Ervália. E para chegarmos em Ervália, tivemos que passar por Conselheiro Lafayette, e nessa época a gente andava de Kombi, porque a única estrada que na época ia dar acesso a Ervália era uma estrada de terra a partir de Lafayette. Só que chovia muito, era formatura, né, final de ano, chovia muito, e na hora que nós pegamos aquela estrada, uma lama, a Kombi não ia e derrapava. Nós descíamos, empurrávamos a Kombi, chegar no alto do morro e tal, aí montava na Kombi. Na hora que pegava o outro atoleiro, nós chegamos para fazer o baile, nós estávamos assim, exaustos, cansados, tínhamos furado todo o esquema do horário, o pessoal estava todo preocupado e com certeza com raiva, né? Mas viram a condição que a gente chegou, até se consideraram e tal, a gente ainda fez o baile, mas olha, igual a este, nós tivemos outros eventos, nós tivemos um momento de a gente viajar, furava o pneu, aí furava o segundo pneu. Teve uma vez que nós estávamos rebocando era tipo um trailer, a gente tinha um carro que rebocava um trailer, nós íamos nesse carro, me lembro, era uma veraneio, e o trailer furou o pneu. Troca o pneu do trailer, furou o segundo pneu, né? Agora faltou step, como é que a gente faz? Estávamos indo para Santa Bárbara. Esse foi duro, porque nós conseguimos chegar em Santa Bárbara à 1h. O pessoal já tinha ido embora, o presidente do clube não queria mais o baile, até a gente explicava, mas furou o pneu, não tínhamos o que fazer, não existia, né? Vamos lembrar da época, né? Não existia telefone,
não tinha como fazer contato, naquela hora da noite, como buscar um step, e o mal dos pecados, fomos descobrir que uma das estruturas que a gente montava para poder suportar a bateria, tinha um prego que furou a estrutura do trailer e o prego ficava lá e furava o pneu. Então, uma coisa assim, sem noção. Tivemos outros. Bom, seguindo então dentro de uma forma cronológica aí, numa determinada época vocês tiveram uma que pode se considerar como a última troca de integrantes, né? Vocês tiveram defecções posteriores, mas troca de integrantes. Eu estou me referindo à entrada do Carlinhos Baeta para tocar teclado e o seu irmão Aloysio, que até então era o responsável por essa parte, passou a ser apenas o empresário da banda. O que você se lembra de como é que foi essa mudança e do porquê e como é que ele se sentiu com relação a isso? Essas mudanças de componentes na banda, né? A saída do Aloysio, eu não tenho isso muito claro na minha cabeça, mas com certeza era briga. Ele começou a se desentender com o Zé Afonso, começou a se desentender com Marcelo Moraes, com o próprio Marcelo, e começou a haver assim, uma dificuldade no relacionamento. Agora, como que foi a decisão se ele tomou a decisão de sair, ou se nós pedimos que ele saísse, não lembro, mas talvez ele tenha tomado a decisão de sair e falou assim, não, eu fico responsável pelos contratos e tal, me pagam uma porcentagem e coloca o outro tecladista. Foi quando convidamos o Carlinhos, né? Mas eu não me lembro, detalhe, eu não me lembro. Talvez o Aloysio vá se lembrar, mas eu não me lembro. E em termos da qualidade musical, houve um ganho, ficou a mesma coisa? Como é que você que sempre teve um ouvido musical apurado, como é que você percebeu ou perceberia o The Rebels antes e depois, sem e com o Carlinhos Baeta? De novo, né? Nós todos aprendemos fazendo lá na banda. E a Aloysio não foi diferente, eu, Marcelo, nenhum foi diferente. O Carlinhos era um profissional assim, o Carlinhos já teve aula de piano, teve aula de acordeon, então ele tinha uma estrada na frente de nós todos, assim, musicalmente. Ele tinha muito mais habilidade no teclado. E aí, com certeza, quando ele substituiu o Aloysio, houve um ganho na qualidade de acordes, essa coisa toda, os solos. O Carlinho tinha muito mais facilidade, porque vinha de uma escola, diferentemente de todos nós, né? Ele vinha de uma escola, ele tinha aprendido com professores e tudo mais. Então ele trouxe essa bagagem, ele agregou valor à banda. Bom, na época em que a banda era Marcelo Moraes, Marcelo Rolim, Evandro Rolim, Carlinhos, José Afonso, vocês já estavam num patamar, digamos assim, mais consolidado, com equipamentos modernos para a época, sempre bons equipamentos. Como é que era as decisões, a aplicação do dinheiro, como é que vai comprar o quê, como é que vocês organizavam isso internamente? Nós começamos a montar a banda com muita dificuldade, quer dizer, eles começaram, meu irmão Marcelo lá fazendo aro de bateria, ele ganhou do irmão do Carlinhos, que tocava bateria, José Silvério. Ele ganhou alguns aros de bateria, as caixas, né? As caixas, mas sem os couros e tal. Então foi num ferreiro, mandou fazer a ferragem para poder prender os couros na bateria, montou uma bateria.
o primeiro contrabaixo foi um contrabaixo feito, um tio nosso nos deu um cristal, montamos com um cabo de violão, construímos um contrabaixo. Então, tudo com muita dificuldade. A guitarra do Zé Afonso, não. A guitarra do Zé Afonso, o pai dele deu uma guitarra com um aparelho bom. E foi a única coisa que chegou assim, de graça na banda. Depois tivemos o apoio do Cônego Paulo, que nos emprestou um dinheiro para nós comprarmos um contrabaixo com a caixa. Contrabaixo aí, um contrabaixo direito mesmo. E eu me lembro que ele era um dinheiro alto, não sei referir hoje. Eu sei que nós levamos um ano para juntar o dinheiro para pagar ele, pagamos sem juros, sem nada, e ele foi aquela pessoa sempre apoiadora. E aí os bailes começaram a acontecer e a gente raramente tirava alguma coisa para a gente. Era pouco, muito pouco, o dinheiro era todo guardado para reverter em aparelhagem. E com isso a gente saía, ia para São Paulo, pegava o carro e ia para São Paulo comprar lá, porque a gente comprava em condições muito mais interessantes. E fomos aprimorando nossa aparelhagem. Sempre uma discussão entre a gente, estamos precisando de melhorar a aparelhagem de voz, microfone e tal. E a gente ia investindo com uma bateria nova, vamos comprar uma bateria de 2 pompons e tal. E a gente ia investindo, éramos realmente apaixonados com aquilo ali. Bom, e você mencionou antes aí com relação à saída do Aloysio, você usou a expressão, né? Com certeza era alguma briga. Como é que era o ambiente desde o início? De vez em quando quebrava pau ou a coisa ia mais de boa? O ambiente entre a gente sempre foi um ambiente bom. Algumas críticas um com o outro, e xingatório e tal, mas nada que provocasse um desmonte, né? A banda nunca desmontou por causa das brigas, elas sempre existiram, mas apesar de tudo continuava. Bom, um período semelhante a esse aí, próximo disso aí, então, ou até antes, talvez o Jair ainda estava na banda, vocês tiveram algumas participações em programas de TV em Belo Horizonte. Como é que foi isso? O que você se lembra dessa época, tanto Itacolomi quanto a TV BH, a atual TV Globo Minas? Participação em programa de televisão. Eu só me lembro de ter ido no programa do... Era um programa que era feito em Belo Horizonte, na TV Itacolomi, aos moldes do que era feito em São Paulo, lá por Roberto Carlos e tal. Então tinha tinha um animador em Belo Horizonte, como é o nome dele? Me falhou o nome dele aqui. Falhou. Mas ele, de alguma razão, nos descobriu e tal, e nos levou num daqueles programas de domingo à tarde, e a gente chegou lá e tocou muitas músicas e tal. Ô, gente, como é a figura do cara, um motoqueiro, tá aqui na minha frente, eu não estou lembrando o nome dele. Mas é o programa de televisão que eu me lembro de ter participado, Dirceu Pereira. Dirceu Pereira, é ele. Participamos de muitos festivais, né? Tinha festivais de banda, aí participamos de muitos festivais. Festival em Lafayette ficou marcado porque houve um momento lá que a gente precisou de um apoio de aparelhagem e tal, e a banda, que chamava, no caso, uma banda de Congonhas, chamava Os Escaravelhos, quem era o guitarrista e crooner da banda era o Vando, que morava em Congonhas naquela época. E aí ele foi o cara que nos apoiou e tal, e marcou por causa disso, porque logo depois ele foi para São Paulo e explodiu como cantor. E nesse momento a gente tinha encontrado porque a gente participava de festival de banda. Essas histórias. Bom, já que você mencionou o festival de banda de Lafayette, aconteceu que talvez na época
ninguém esperava que o primeiro lugar acabou ficando com o Abutres e não com o The Rebels. Você se lembra disso? Como é que foi isso? Festival de bandas em Mariana. Assim, o Festival de Lafayette. Estão me fazendo uma pergunta e eu falei assim, isso é porque você não ganhou, que você esqueceu. Não me lembro. Não me lembro quem ganhou. Desse festival, o que ficou marcado foi esse encontro lá, esse apoio dos Escaravelhos, que depois o Vando virou artista de fama, de destaque nacional. Mas, assim, quem ganhou, com que música, como é que foi, assim, não está na memória. Falhou. E o daqui de Mariana, você se lembra? O Festival de Mariana, tiveram alguns festivais aqui em Mariana, né? O Festival do Colégio, eu me lembro que a gente estava nele não participando, a gente era uma banda de... Porque ali era um festival de cantores, né? De música, era um festival de composições, de autorais. E ali a gente era a banda que dava suporte, ensaiava as pessoas para eles cantarem e tal. Eu não me lembro da gente ter participado de festival de banda em Mariana. Eu não me lembro. Não me lembro. Mencionando Dirceu Pereira, teria havido uma oferta de Dirceu Pereira numa determinada época para que vocês se mudassem para Belo Horizonte, ele iria empresariar vocês? Nós tivemos, durante o período da nossa banda, né, 2 eventos, eu diria 3, que marcaram assim uma possibilidade da gente se profissionalizar. Nós tivemos a Silvinha, nossa conterrânea, né? Ela estava aqui com o Eduardo Araújo, na casa da mãe dela, aqui em Mariana, e foi assistir o nosso ensaio. Foi lá, cantou com a gente, gostou demais e falou assim, vamos embora para São Paulo comigo. A gente lança vocês em São Paulo. E sabe como é? Não dá aquela vontade, porque eu vou falar por mim. Acabou que nós não fomos, mas assim, aí eu já vou falar o sentimento que é meu, que era meu na época. Falei, gente, vamos para São Paulo para ficar fazendo o que a gente faz aqui, tocando música dos outros, e eu vou parar meus estudos, e eu não topo não. E aí eu falei com um, com o outro e tal, falei assim, olha, eu não topo não. E acabou que agradecemos e tal, e não fomos. E tivemos um outro convite, tinha um empresário de Belo Horizonte, de nome Carlos Alberto de Deus. Esse Carlos Alberto de Deus, ele, num determinado momento, ele era o empresário que levava as bandas para fazer os bailes do 12 em Ouro Preto. E, num desses anos, nós fomos a banda que tocou embaixo. Então, o Carlos Alberto de Deus com a banda de cima e a gente tocando embaixo. Terminou o baile e ele falou, não, opa, quero vocês no meu portfólio aqui, eu quero vocês, quero trabalhar com vocês. Vamos embora para Belo Horizonte? Só aí. Vamos ficar aqui em Mariana. O que é a proposta? Não, eu vou empresariar vocês, vamos fazer muita festa, mas eu preciso que vocês tenham disponibilidade por dia que eu precisar. Eu falei, mas dia de semana? Qualquer dia. Segunda-feira, quarta-feira, tem que ter disponibilidade. Aí eu falei, Casalberto, nós estamos tocando aqui no Baile do 12, porque nós somos estudantes aqui da escola, eu, Marcelo Moraes, nós somos estudantes da escola. É uma deferência, inclusive, dos nossos colegas aqui, que gostam da banda e que nos chamam. Mas aí nós vamos atrapalhar nosso estudo? Aí é uma decisão que vocês têm que tomar e tal. E, de novo, não topamos, porque era aquela questão de profissionalizar para virar uma banda de baile e tal, e de novo interferindo nos estudos e tal, aí não rolou. E houve uma terceira. Eu já estava nesse momento formado, eu estagiava na Samarco, no último ano da Escola de Minas, e já praticamente com um emprego arrumado na Samarco, e tinha na Samarco um tradutor técnico, um brasileiro, que tinha
vivido muitos anos nos Estados Unidos, casado com uma americana, tinha vindo para o Brasil, junto com a Bechtel, ele era um tradutor técnico da Bechtel, e como o projeto da Samarco estava sendo finalizado, aquilo em 75, 5 e 6, né? Já 76, ele ia voltar para os Estados Unidos, e ele, por coincidência, ele residia na casa em frente ao lugar onde nós ensaiávamos. E ele vivia nos nossos ensaios, e ele era percussionista, tocava um atabaque muito bem, e ele chegou com umas fotos, uns cartazes, falou assim, olha moçada, olha aqui, ó, já toquei em banda nos Estados Unidos, tenho contatos lá, e a banda de vocês vai fazer sucesso lá, porque eu conheço o estilo de vocês, esse estilo latino, de tocar coisas de Santana e tal, e vão comigo, eu não prometo nada, eu só prometo o seguinte, é a música que vocês sabem fazer, eu vou estar junto, e eu tenho contatos. Vamos embora, eu, formado, ali eu senti firmeza, eu falei assim, eu quero ir. E tem mais, enquanto eu estiver aqui no Brasil, eu vou dar aula de inglês para vocês todos, para ninguém chegar zerado lá. E começou a dar as aulas. E eu, na pilha, e ali foi só eu que quis, o resto não quis. Fomos. Alguma coisa com relação a uma excursão para a Argentina em alguma época, essa semana, de alguma coisa nesse sentido? Excursão não. Nós fizemos excursão, aquela coisa assim, vamos passear. Não era nem excursão, né? Para onde nós vamos? Não tem baile nesse período mesmo, janeiro não tinha baile. Vamos para a Bahia. Aí pegamos a nossa Kombi e fomos embora para a Bahia. Mas assim, não tirou isso aí, não me lembro de ter feito nada mais arrojado assim, de viajar muito, sair, não. Foi só a Bahia mesmo. No caso da Argentina, teria sido um convite que acabou não acontecendo. Olha, a Argentina, na minha cabeça, não tem nada. Então vamos lá para Bahia. Como é que isso aconteceu? Retoma isso, por favor. Como é que isso aconteceu e se estenda o tanto que você achar que deve. Aí foi um périplo, né? Nós saímos daqui em janeiro, saímos de Mariana, fizemos os equipamentos na Kombi e pegamos a estrada. Aí Carlinhos Baeta falou assim, olha, tem um primo meu que tem uma casa em Guarapari. Ele está lá, tem a irmã dele que está lá, e falou que a gente pode ir para lá. Vamos para Guarapari. Então fomos. Chegamos em Guarapari, Praia de Santa Mônica, chegamos lá na casa, uma casa maravilhosa, pertinho da praia. Ali ficamos não sei quantos dias, eu sei que pegando sol e tomando cerveja, enfim. E estando ali, assim, onde que nós vamos? Vamos subir aqui a 101 estava em obra, né? Isso era 71. Se não me falha a memória, 71. A 101 em obra, vamos pegar a 101 aqui e vamos ver até onde a gente chega. E pegamos a 101 e fomos embora, e a estrada estava cheia de obra. Cheia de obra. E nesse momento éramos só 5. Eu, Marcelo, meu irmão, Marcelo Moraes, Zé Afonso e Carlinhos. Aí chegou um momento lá que a gente não conseguia passar, e aqueles empreiteiros na estrada, passando com aquelas máquinas enormes e brigando com a gente, não está na hora de passar aqui, um estresse. E aí passamos por umas estradas muito ruins, uns desvios e tal, e a nossa Kombi tinha um bagageiro em cima, que era um bagageiro adaptado, porque ele era um bagageiro afastado do teto da Kombi, para poder não apertar o teto, só pegava nas calhas de chuva ali do carro, e nesse que balança e muito peso em cima e tal, uma das pernas do bagageiro quebrou. E aí nós tivemos que parar em Eunápolis, num lugar assim, faroeste, para poder consertar aquilo.
Aí me deu um desespero, Marcelo Moraes ficou desesperado também, querendo voltar. Eu e Marcelo Moraes querendo voltar, e os outros três lá faziam, não, nós não vamos voltar não. Se vocês quiserem voltar, nós vamos continuar, deixa de não sei o quê. Então, nós dois acalmamos, eles compraram, foram na farmácia, compraram um xarope de maracujina lá pra gente acalmar e tal, e continuamos a viagem. Consertamos o bagageiro, continuamos a viagem. Aí chegamos e paramos lá em Itabuna. Itabuna, ficamos conhecendo o pessoal da rádio, demos entrevista na rádio Itabuna, não sei o quê. Dormimos por Itabuna, continuamos a nossa viagem. Chegamos em Salvador, de noite, não conhecíamos nada, ninguém tinha ido lá. E saímos, pegamos a orla, fomos andando na orla, e chegou lá, vimos um restaurante, paramos naquele restaurante Bicho do Mato, na praia de Piatã. A gente é uma banda de Minas e tal, estamos aqui com a nossa aparelhagem, queríamos ver se dava oportunidade de tocar para vocês. Aí eles falaram assim, vamos fazer uma parceria aqui, a gente está aqui nas férias e a gente tem um cômodo aqui embaixo do restaurante, o restaurante no segundo andar do prédio assim, a gente tem um cômodo embaixo com banheiro e tal, vocês ficam alojados aqui, à noite vocês tocam, e eu não lembro se nós recebemos dinheiro, mas assim, tivemos todo o apoio, recebemos refeição, tomava café da manhã, dormíamos lá, ia para a praia, passava na praia o dia inteiro, e tocamos praticamente um mês nesse restaurante. E eu não tenho registros, talvez, não sei se os companheiros trouxeram esse registro, mas o dono do restaurante colocava no jornal, banda de Minas Gerais, não sei o que e tal, e o restaurante enchia, era um espetáculo, foi uma parceria muito legal, o mês que nós passamos na Bahia lá, curtindo o mar, curtindo tudo lá, mercado modelo e tal, à noite, tocando no restaurante. Vamos retomar aqui de onde a gente parou. Aí você colocou um detalhezinho na viagem da Bahia lá que abriu a chance de eu fazer uma pergunta aqui que nem estava no meu roteiro, não, tá? Rolava droga no The Rebels? Aí eu vou falar por mim. Por mim, não. A turma normalmente estava animada, mas já me ofereceram, eu diria que em um momento, eu falei que não, mas não, sem nenhuma agressividade assim, nunca mais me ofereceram, e eu nunca vi ninguém. Por quê? Algum respeito a mim? Não sei. Eu nunca vi nenhum da turma fumar maconha, esse negócio, nunca vi. Agora, o folclore é que rolava, agora não sou testemunha. Bom, vamos falar agora do lance da gravação do disco. Do compacto duplo, com músicas de João Bosco e tal. O que você se lembra disso? Como é que foi a história, o desenrolar disso tudo, desde o início? Como é que era a ligação com o João Bosco, com a banda, e como é que esse negócio surgiu? Nós temos um disco gravado, né? Que foi um disco gravado com composições do João Bosco Carneiro. O João Bosco, companheiro nosso, talvez um pouco mais avançado na idade, mas assim, dali da nossa idade mesmo. Ele é muito interessante, porque ele não tocava nenhum instrumento e compunha. Eu acho bacana isso. E compunha letra e música. Então ele tinha várias composições. Falou assim, pessoal, vamos gravar um disco? Vamos treinar. E aí ele cantava a música pra gente, e a gente ia pegando, fazendo arranjo, criando a harmonia da música, fazendo o acompanhamento, o solo e tal. E, enfim, era muito difícil na nossa época gravar. A gente tinha que ir para um estúdio mesmo, não tinha
Não existia mídia assim disponível que a gente pudesse, por nós mesmos, fazermos qualquer coisa. Então nós fomos para uma gravadora em Belo Horizonte, a gravadora Bemol, e era tudo muito caro. E aí fizemos apresentações aqui em Mariana, fizemos para arrecadar fundos para poder gravar o disco e tal. Me lembro que houve algum apoio da prefeitura, não vou saber quantos por cento do projeto foi bancado, mas houve apoio. E nós preparamos 4 músicas e gravamos. A recordação que a gente tem gravada da banda é assim, um compacto duplo, que a gente chamava na época. Gravamos esse compacto duplo, todo ele com músicas de João Bosco. Então, músicas interessantes. Os arranjos ficaram assim leves e a gente tocava essas músicas nos nossos bailes, nossas apresentações, a gente tocava. Tinha o Pedro, tinha Dois Tempos, umas músicas interessantes. Bom, vocês passaram... Bom, isso aqui você me responde logo em seguida, só que sim ou não, para eu poder organizar aqui. O exame da ordem, Zé Afonso ainda estava ou não? Houve um momento que nós tivemos que nos habilitar como músicos, né? E tínhamos que tirar a carteira de músico, senão, se estivesse fazendo uma apresentação e não tivesse carteira, a gente seria multado e tal. Estávamos todos na banda, Zé Afonso, Marcelo... nós cinco, não me lembro se nesse momento o Jairo também tirou carteira de músico, não me lembro. Mas tem um detalhe que tem sempre aquele detalhe que você lembra mais. A gente fez a prova teórica em Ouro Preto, tinha lá a banca examinadora, foi em Ouro Preto, fizemos lá a prova teórica, e precisava de fazer uma prova prática. E nós falamos, nossos instrumentos estão em Mariana. E, não, então vamos lá para Mariana. Estava até no Marianense, eu não me esqueço disso. Chegamos, cada um pegou seu instrumento, fiz lá minhas harmonias e tal, e veio para Mariana também para fazer a prova prática, vários estudantes de Ouro Preto que estavam tirando carteira de músico, e um deles foi João Bosco, que na verdade a gente encontrou ali. Eu tirei carteira de música, eu não estava na Escola de Minas, né? Foi uma coisa anterior. Quem estava na Escola de Minas na época era João Bosco. E ele veio junto, esqueceu o violão. Aí ele chegou para mim e falou assim, você me empresta a sua guitarra para eu fazer a minha prova prática? Com prazer. Aí ele pegou e destraçalhou a guitarra, né? Já era um violonista excelente naquela época. E é o que ficou marcado. Nós fizemos os exames práticos aqui em Mariana, no Marianense, e teve esse evento do João Bosco tocar na minha guitarra. Tem colegas meus que falam até hoje, João Bosco, você não pagou aquela dívida ainda, hein? Você usou a guitarra e não pagou aluguel. E todos vocês foram aprovados? Acho. Sim, todos nós tínhamos carteira. Sim. Que eu me lembre, sim. E essa era uma condição assim que efetivamente era fiscalizada? Como é que funcionava isso? A ordem dos músicos ela era muito atuante na nossa época de banda. E eles chegava um fiscal da ordem dos músicos e pedia a carteira dos músicos. Nós tínhamos que pagar a anuidade. Inclusive eu tenho uma tristeza, não sei se é a palavra, mas assim, eu tenho uma tristeza muito grande de não ter tido a orientação, talvez, ou o discernimento na época, nenhum de nós, já que nós tínhamos uma carteira profissional de músico e recolhíamos a anuidade para a ordem dos músicos, nós não recolhemos o INSS, quer dizer, nós perdemos um tempo de recolhimento do INSS. Eu me aposentei aos 65 anos, não, desculpa, 60. E, de fato, e por lei, poderia ter me aposentado bem mais cedo, porque eu tive essa carteira de músico por anos, 7 anos antes de eu me formar engenheiro. Eu já tinha minha carteira de músico e não paguei o INSS e, consequentemente, não contou tempo. Bom,
No último episódio de mudança de formação na banda, foi a saída do Zé Afonso. Aí, com a saída dele, a banda ficou reduzida a 4 integrantes. Como é que foi essa questão? O que você se lembra do porquê? Como é que a banda se virou depois com relação, tocando só com uma guitarra e um contrabaixo, mais o teclado? Como é que foi isso? Nós, a banda durou no total 13 anos. E havia momentos que um ou outro cansava, né? O Jairo teve as razões dele, por exemplo, para sair. E eu me lembro que a saída do Zé Afonso foi alguma coisa assim que não o chamava mais. Ele desencantou, ele não faltava os ensaios, não ia em apresentações. Houve um momento que a gente teve que chegar e falar assim, ó Zé, né? Não dá mais. E ele também já estava consciente que não dava mesmo. Não brigamos, não houve inimizade nem nada, mas houve simplesmente assim, da parte dele, eu não vou recordar porquê, talvez meu irmão Marcelo se recorde, que eles eram muito mais ligados, assim. E eu não sei exatamente, mas houve de parte dele um desencanto, assim, ele perdeu, sei lá. A gente, como o teclado fazia uma boa, aí os solos praticamente ficaram por conta do Carlinhos Baeta no teclado, tinha que fazer um solo, ele ia no teclado e eu continuava na base. E assim a vida continuou. E aí a gente chega lá para 1979, 2 episódios marcantes. O primeiro deles, um baile de debutantes em Lafayette, quando você acabou não aparecendo para o baile. Conta essa história pra gente desde o início. Essas questões de banda são muito difíceis, né? Mas houve um momento que eu estava casado, na verdade, naquele momento, na minha cabeça, eu já devia ter deixado a banda, mas enfim, não tinha deixado. E minha esposa grávida, eu avisei pro Aloysio, meu irmão, falei assim, olha, nesse momento aqui não marca nada, não marca compromisso, porque eu não vou. E ele, na insistência, marcou, houve lá e marcou no dia que meu filho nasceu. Eu não fui, simplesmente não fui. Irresponsável? Sim, mas voltando entendendo a conjuntura do momento, era um momento avisado, pedido, e aí eu simplesmente não fui. E isso aí causou realmente um problema, praticamente desmontou a banda naquele momento ali. Mas passou-se por cima, e esse ano de 79, logo depois chegou o Réveillon, né? Aí fomos tocar no Réveillon. E a nossa, como eu falei na saída do Zé Afonso, que todo o nosso solo ficou sustentado pelo teclado do Carlinhos, e a gente tinha um teclado sensacional, era um teclado italiano, não vou me recordar a marca, mas era assim de altíssima qualidade. Chegamos em Lafayette e o teclado, ele ligou todo desafinado. Um componente eletrônico qualquer lá, pifou, enfim. Desafinado, não tem como tocar. O clube tinha um piano acústico. Ah, como é que nós vamos fazer? Aí coloca o microfone dentro do piano acústico e o Carlinhos foi lá tentando fazer a parte dele com o piano acústico, mas uma coisa completamente fora de contexto. Foi assim uma coisa tão desgastante que aí terminou, aí nós falamos assim, gente, já deu. Tchau. Réveillon de 1979 para 1980? É. Isso foi.
Isso aconteceu no Réveillon de 79. 79 para 80. Bom, eu queria que você falasse um pouco sobre Zé Afonso, músico, companheiro de banda, posteriormente fora da banda, e de como, para você, chegou e como é que foi que você se sentiu quando ele foi assassinado. Falar do Zé Afonso não é difícil, porque Zé Afonso tinha seus defeitos, eu acho que todos temos, né? Lógico. Mas Zé Afonso era uma pessoa leve, uma pessoa amiga, não era de arrumar problema, estava sempre disposto. Como eu falei da saída dele da banda, tem que resgatar esse momento dessa desilusão dele, assim, por que houve e tudo mais. Mas ele sempre foi uma pessoa leve, e uma pessoa de chegar junto, de sempre estar junto, um cara esforçado, tocava bem, bom de solo, mas houve esse momento que ele realmente deixou, né? E muito inteligente, muito inteligente. Eu fico até me perguntando, né, por que nos estudos mesmo, né, não seguiu alguma carreira, porque o Zé Afonso era um cara brilhante. E devia, aí eu não devia nem falar isso, né, mas assim, devia ter alguma coisa relacionada com droga, que eu não sei. Aí eu tô falando bobagem, não vou falar. E ele é um cara que... O assassinato do Zé Afonso é um troço totalmente fora de contexto para mim. Porque é um cara que não fazia mal a ninguém. Um cara bom, uma pessoa boa, amiga, volto a repetir, leve, não trazia nenhum transtorno, não pesava nenhum ambiente, um cara bacana. Não dá para entender, realmente não dá para entender. Como que alguém vai lá e, sei lá, se para roubar alguma coisa, fazer alguma coisa, vai lá e mata um cara desse, eu não sei. Não sei, não consigo entender. Carlinhos Baeta. Carlinhos Baeta assim, é aquele cara da farra. Sabe aquele cara da farra? Sempre gostou de fazer farra, sempre gostou demais de tocar, e é um artista, né? Carlinhos Baeta, de fato, tinha uma veia artística assim, eu me lembro quando meu filho nasceu, eu morando numa casa que tinha uma... Assim, Carlinhos, eu preciso de fazer uma decoração no quarto do menino. Ah, eu vou lá. Ele foi na minha casa e na parede desenhou, fez um painel na parede do quarto, que quando eu me mudei da casa eu queria levar o painel junto, mas ele estava na parede, e aquele cara, um artista, ele punha a mão num pincel, e na música também. Carlinhos era uma pessoa assim, irreverente com a vida, né? Tomava todo, bebia mesmo, tomava, gostava, tomava o seu uísque, e se era para fazer farra, oh, tem um piano ali, Carlinhos, vamos lá cantar, vamos tocar. Ele sentava e tocava mesmo. E é uma pessoa que estive com ele várias vezes, assim, até pouco antes dele falecer, e ele estava obeso. E... Mas, Carlinhos, cuidar da saúde, e aí? E a gente notava que ele não estava afim de cuidar da saúde. Eu notei que ele não estava afim de cuidar da saúde. Ele estava assim, quer saber? Eu vou aproveitar a vida. Eu, tanto que for. Não estou preocupado se eu vou ficar para semente, não. Eu vou aproveitar. Então ele não era cuidadoso com ele. E ele deixou isso muito claro na minha visão de que ele não estava disposto a fazer nenhum sacrifício para preservar a saúde. Pelo contrário. Ele estava afim de... E ele teve complicações de saúde mesmo,
e não se dispôs a mudar. Ele continuou na vida dele e foi precocemente, né? Realmente foi muito precoce. Bom, terminada a banda, ainda antes, né, em 1998, 96 talvez, ou um pouco antes, não sei. 78, 76, né? Não, a terminada a banda de 79. 79. Mas o que eu vou colocar aqui acho que deve ser anos 80. Houve uma tentativa de uma espécie de um ressurgimento da banda, em que Marcelo, Rolim, Jairo, Carlinhos e Zé Afonso se uniram e fizeram um evento no salão do atual Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, o ICSA, anteriormente o Ginásio Dom Frei, e eu tomei conhecimento de um cartaz que chamava para o baile, dizendo que a banda era o Ex-Rebels. Em algum momento, onde é que você estava nessa época, final dos anos 80? Houve algum contato com vocês? Ou foi uma coisa assim, com você e com o Marcelo, que acabaram não participando desse evento? Houve algum contato com vocês com relação a isso? Você tomou conhecimento disso? Eu depois que trabalhei uns anos na Samarco, depois eu fui para o norte do Brasil, fui morar no Pará. E eu fiquei sabendo, né, que houve o pessoal juntou e vamos tocar, e depois eu vi fotos e tudo mais, em um momento, e nem tinha condição, né? Me convidaram para esse evento, mas eu considero tranquilamente que pelo fato de eu estar totalmente fora do circuito, né? Mas eu vi que o pessoal, eu vi até gravações, o Jairo cantando, Marcelo, meu irmão, cantando também. Deu aquela saudade, mas muito tranquilo, né? Porque eles estavam aqui em Mariana e fazendo o que gostavam, e eu realmente já estava num outro esquema de vida e não fui chamado para fazer parte, e se fosse, não viria, porque não seria o caso, né? Aquele momento já era um outro momento. E aí, a partir do instante em que você saiu de Mariana, foi trabalhar fora, teve, se não me engano, um período também fora do país, como é que a música ficou para você depois da banda? Eu deixei a banda, mas nunca deixei o violão. E, na verdade, eu fui mudando o meu repertório, né? Existia um repertório que a gente tinha na banda, e pegando meu violão, eu fui indo para o lado da música popular brasileira, da bossa nova, buscando coisas que eu pudesse interpretar eu mesmo, eu e meu violão, e mudei todo o meu repertório. E a música sempre me acompanhou, sempre me acompanhou. Eu sempre estive, né? Vai ter um churrasco. Vamos lá, ô Evandro, não esquece o violão, não. Esquece o violão, não. O violão é meu companheiro. Então sempre foi assim. Eu sempre fui para os eventos entre amigos, sempre com meu violão debaixo do braço, e a farra sempre rolou até tarde. E assim foi a vida. Mas, mais recentemente, depois da aposentadoria, você está dando um retorno mais consistente para a música? Eu sempre, né, sempre gostei de música. Quando eu me casei, que eu montei minha casa, eu sempre gostei de piano. Então comprei um piano. Mas não toca piano, mas eu gosto de piano, então vou ter um piano em casa, comprei. E esse piano sempre me acompanhou. Eu tenho praticamente, tem 40 anos que ele me acompanha. E recentemente eu dei uma reforma nele, ele está firme lá, é um piano de boa qualidade, dei uma reforma nele. E chegando na minha casa de aposentadoria, estou morando lá para o Espírito Santo, e eu falei assim, eu quero agora aprender a tocar piano, quem sabe?
arrumei uma professora de piano erudito. Fiz 3 anos de aula com essa professora. Considero que houve um progresso grande, porque aprendi a ler partitura, enfim, e tocar algumas peças eruditas, mas ao mesmo tempo eu me toquei de que é bonito, maravilhoso, mas para mim era uma coisa que me limitava. Assim, chegou um momento lá, 3 anos, eu falei, professor, eu quero dar um tempo no nosso estudo, porque não está fazendo para mim muito sentido assim, eu vou aprender mais uma peça, vou, tá. Aí arrumei um professor de jazz para piano, um garoto novo, e ele começou a me dar aula em casa mesmo. Ia na minha casa, passando as aulas, e eu começando a... E ele sentava ao piano e falava assim, mostra aí. Aí tocava um jazz maravilhoso lá, falei assim, Diego, eu quero tocar isso que você está tocando. É isso. Ele falou, aí chegou um dia e ele falou assim, o senhor é engraçado, né? Chama de senhor. O senhor não quer entrar para essa escola onde eu estudei, não? Eu falei, como assim? Eu estudei na FAMES, em Vitória, e me formei lá. E por que o senhor não estuda lá? Eu falei, mas como é que eu faço? Assim, eu posso, ao invés de ficar dando aula, passando aulas, eu posso preparar para o exame. Então tá bom, então vamos fazer. Então esse ano que passou agora, 2017, ele me preparou para os exames durante todo o ano e eu fiz os exames, passei e agora no final de fevereiro começo a cursar piano popular na FAMES. E estou na maior empolgação. Bom, vai estar acabando, tá? São duas perguntas no final aqui. Vamos falar um pouco sobre aquele revival em 2008, um evento beneficente, né? Em função da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, em que vocês se apresentaram com renda revertida para eles e houve a gravação de um DVD. Conta como é que isso chegou para você, como é que foi sua primeira reação e como é que no final acabou acontecendo. Fizemos um revival em, não me lembro se 2008, 2009, algo assim. 2000... enfim. Em Ouro Preto. Ah, mas por que Ouro Preto? São algumas perguntas que não sabe responder direito. Mas naquele momento, o Marcelo Moraes, em contato com o Targino, que era provedor na Santa Casa de Ouro Preto, eu acho que o Targino sugeriu, parece que foi assim, o Targino sugeriu que se fizesse um revival da banda com renda revertida para a Santa Casa. E aí Marcelo entrou em contato com todo mundo, naquele momento eu estava morando, sei lá onde eu estava morando, era no Pará mesmo. E Evandro, quando você vem aqui, eu falei, olha, eu tenho que ver quando que eu posso tirar férias, se tiver uma folga, como é que vai ser. Então estive em Mariana poucas vezes, e aí juntávamos todo mundo e vimos que não, era difícil, quer dizer, fazia acontecer de novo. Mas eu falei assim, não, o Marcelo falou, não, mas vamos, a gente coloca um suporte, coloca um playback para nos ajudar e alguma coisa e tal, e acabou sendo assim. A solução da questão toda foi assim. Aconteceu com muito pouco ensaio, eu considero, fazer uma apresentação daquela seria uma coisa que demandaria mais trabalho. Mas eu não tinha tempo para me dedicar, eu, pessoalmente. E aconteceu o revival, um encontro com muitas pessoas que estiveram presentes e que gostaram, mas eu, com aquele ouvido crítico, quando eu assisto a gravação que foi feita, eu critico muito. Mas enfim, foi bom, acho que muita gente que foi gostou, enfim. Marcou realmente um momento e pudemos tocar junto de novo. Depois daquele momento ali, o
Mundinho D'Angelo teve lá, Marcelo falou assim, gente, eu não vou tocar bateria não, porque tem muito tempo que eu não toco bateria e tal. Aí não, o Mundinho falou, não, Marcelo, eu vou e tal, e a gente toca lá. Então Marcelo foi, Mundinho foi na bateria, Carlinhos no teclado e tal, e hoje nós estamos aí sem os dois, né? Então foi um momento, inclusive, que marcou esse encontro de pessoas que já nos deixaram aí, né? Na hora que a gente assiste, a gente vê essa turma toda lá. Foi bom, mas foi uma organização assim, Marcelo Moraes, que capitaneou, que organizou e tal, e a venda dos discos também reverteu para essa caridade lá, eu acho que valeu. E você vê ainda alguma oportunidade, possibilidade ou eventual vontade de juntar e tocar junto ainda uma outra vez? Tocar junto é muito difícil, na atual conjuntura, porque somos só eu, meu irmão Marcelo e Marcelo Moraes. Os outros já nos deixaram. Tem o Jairo, né, que deixou a banda, mas ele permanece cantando, permanece na ativa. Mas eu vejo muito difícil. Seria alguma coisa. Eu moro longe, continuo morando longe. Eu tenho, às vezes, alguns amigos que eu tô. E aí, quando a banda vai apresentar de novo, eu falo assim, gente, vamos viver assim. Foi bom, mas será que vai ser bom fazer de novo? Eu tenho dúvidas. Eu não tenho essa. Falar de vontade mesmo. Eu achei que foi um momento muito bom que a gente viveu, mas que passou. Né? Como tudo na vida passa, né? E a gente está num outro momento. Mesmo na música, não abandonei a música, mas vou seguir uma outra linha dentro da música, né? Acho que meu irmão Marcelo deixou a bateria, nunca mais tocou, quase que talvez tivesse que aprender de novo. Dizem que andar de bicicleta é só montar e sair, né? De repente a bateria é assim também. Mas não vejo, não vejo, não vejo. Eu e o Moraes, a gente não conversa sobre isso, não vejo. E uma que me escapou aqui, do término da banda. Como é que foi isso com o patrimônio que vocês tinham? Equipamentos, instrumentos, luzes? Como é que foi esse negócio? Nós conseguimos vender algumas coisas bem, mas nós tomamos um grande calote de muitos equipamentos nossos, que uma banda de Barão de Cocais veio, nos comprou, assinou promissórias que nunca pagou. E foi um troço muito triste. Perdemos muito equipamento, assim, de bobeira, por confiar e perdemos os equipamentos. Mas muita coisa a gente conseguiu vender e vender bem. Não chegamos a dividir entre a gente, não. Vamos vendendo e repartindo o dinheiro. Tá. Evandro, você me deu a deixa também do DVD, né? Quando você falou do seu ouvido crítico. Assim, o que é que mais te incomoda naquela apresentação, musicalmente? O DVD que a gente gravou no Revival, né? Ele me incomoda os erros que eu percebo, mas talvez só eu perceba, né? É uma coisa assim meio purista, talvez, não sei. Mas não me agrada. Eu teria momento para fazer aquilo com o profissionalismo que exigia, teria tido muito mais ensaio, que não era possível também fazer. Foi tudo dentro de um possível, que reverteu em um trabalho que, na hora que você vai no detalhe, você pega uma desafinaçãozinha ali, você pega uma letra errada aqui, você pega. É detalhe de quem queria que tivesse sido melhor. Não, a gente passa para músicas mais, né, suaves, uma coisa mais intimista mesmo. Lógico que tem os sambas, tem as rodas de samba para animar churrasco, e isso aí também
A orquestra já nos chamou. Abri meu coração, tremeu o chão. Eu vi que era feliz à luz de um cabaré. La noche en nuestro mundo a rodar. Vem o fogo da paixão nos queimar. La luna tropical, o som de um bandoneon. Não me canso de pedir, bésame, bésame mucho más, bésame, bésame mucho más. Mas aqui, então, dá uma respirada e pensa assim, fazer uma coisa assim, tipo, sabe, assim, que tipo, Faustão, sabe? Esta é a sua vida e tal, não sei o quê. Aquela frase marcante, aquela coisa assim que diz assim, defina The Rebels na sua vida. Vamos falar da banda, né? Não foi nada planejado, principalmente. Foi uma coisa que era querida no sentido de se querer. Era querida, era desejada por meus irmãos, os amigos, e que eu entrei de gaiato no navio. Fiquei, gostei, e a música sempre foi um momento para mim que sempre me tirou de... A música, ela me arrebata, assim, ela entrou num grupo para tocar, aí eu tô no meu mundo. E foi assim, quer dizer, nós tivemos, foi muito prazeroso o tempo todo, apesar das brigas e várias vezes que eu cheguei a dizer, falei assim, olha, moçada, não toco mais com vocês, não vou, porque era aquela história assim, você tinha uma responsabilidade a cumprir, chegava num baile importantíssimo, de repente um ou outro estava chapado, mamado, tomou o uísque além da conta. Isso não foi nem duas vezes que aconteceram. O cara chegava e não conseguia ficar em cima do instrumento. Eu falei, opa! Então, são os atropelos que acontecem, né? Mas que não tiram a beleza de ter participado desse momento, que foi um momento, são 13 anos, né? Então é uma vida. E eu acho que ele ficou completo, porque eu sempre vou falar o que eu penso, assim, eu tinha muita clareza de que aquele momento a banda era importante, inclusive para a gente ter a nossa mesada enquanto estudava e tudo mais, né? A gente conseguia tirar uma graninha legal. Mas por que a banda nunca me chamou para ser a minha profissão? Apesar de eu querer muito seguir na profissão de músico, mas eu tinha uma crítica, uma autocrítica de que eu não compunha nada. Eu nunca escrevi uma letra de música, eu nunca compus uma harmonia, uma melodia. E para fazer como profissão aquilo que eu fiz naquele momento ali de juventude, não me chamava para ser aquilo a minha vida toda. Então, quando eu deixei a banda, foi uma decisão muito consciente de estar no momento deixando para seguir a minha vida profissional e também
achando que valeu muito. Então é muito interessante você assim ter aquela sensação da completude assim. Eu fiz, participei, achei que foi bom dentro do que a música ou eu mesmo podia doar para a música, né? Que era aquilo ali mesmo, era eu interpretar, cantar, ou tocar, e que aquele ciclo com aquela responsabilidade ali tinha terminado. Então o terminar da banda não causou nenhum estresse para mim. Foi uma coisa muito natural de você ter gostado de ter feito e saber que o momento agora já não era aquele mais. Porque eu sempre levei com muita seriedade qualquer compromisso que a gente tinha. Já me foi perguntado aqui, no momento que eu falhei num baile. Falhei por uma questão que para mim estava muito clara, e eu já tinha avisado, inclusive, mas enfim, foi uma falha. Mas tirando isso aí, todas as outras apresentações sempre fomos muito corretos, muito precisos, muito pontuais, dentro do possível, né, quando os carros não quebravam. Então, isso acaba, não era só, porque a música parece que você vai para uma festa, né? A gente ia para uma festa, mas aquilo ali era um momento muito profissional, a gente levava muito a sério, eu levava muito a sério, a gente tinha que fazer com a melhor performance possível. E foi uma juventude, eu diria, diferente da turma no geral, né? Porque era todo final de semana e difícil, inclusive, de namorar, sabe? Não era fácil namorar, não. Porque chegava no final de semana, que era o momento de namorar, não podia namorar. Tinha que viajar. Mas, assim, só boas recordações. Só boas recordações. Na hora que soma tudo e que faz, que depura, você vê que a vida continua, os problemas estão aí. Já disse alguém que se não tivesse problema na vida, ele já estava morto, né? Que os problemas é o que nos mantém vivos. E tinha problemas na banda, então, e a gente superava e tocava a vida. Então, muito bom ter vivido tudo aquilo. E muito gratificante ver que hoje, olha, nós estamos falando de 79, estamos falando de caminhando para 40 anos que a banda terminou, da gente ter pessoas que ainda lembram dela, então é gratificante. É gratificante, você fala assim, poxa, marcou alguma coisa, né? É legal, isso é muito gostoso, muito legal. Resposta simples, rápida, mas completa em termos de não perder o contexto. Rebeldes com causa ou rebeldes sem causa? Rebelde sem causa. Sem causa. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo, mas é aquela história, né? Nós vivemos um momento em que a música estava assim, ela estava pulsando aqui em Minas, né? Tinha o Clube da Esquina em Minas, tinha todas as coisas acontecendo em Rio, São Paulo, e nós éramos muito alheios a tudo isso. Nós éramos daquela banda de tocar em baile e tal, e eu acho que faria de novo num contexto assim de cabeça mais aberta, para aproveitar mais, aprender mais, estudar mais. Fizemos a música em si, todo o período de banda, de uma forma muito amadora, no sentido de estudar a música. Nenhum de nós pegou, falou assim, vou estudar a música, vou fazer isso aqui. Não, nenhum de nós. Era o ouvido ajudando ali, fazendo. Então faria sim, faria porque a música é uma paixão, mas faria de uma forma mais profissional com a música.